E eu te pergunto, é diferente conosco? Não que os homens sejam desnecessários, amém? Eles são homens, eles estão na posição deles, mas nós temos tantas funções, nós temos tantos títulos, tantas responsabilidades. Então, quando Deus criar um momento especial como esse, não fique de fora, querido. Nós enfrentamos tantas coisas lá fora. Nós somos como as leoas, né? Nós estamos lá fora, aumentando, ampliando o território de Cristo na terra, para a nossa família, para os nossos familiares, no nosso casamento, para os nossos filhos. Então, nós precisamos desse momento de renovo. Nós precisamos nos reabastecer. Não é assim? E Deus, desde que Vanessa me fez o convite, mês retrasado, né? O primeiro versículo que veio ao meu coração foi Isaías 40. Abre aí, hoje nós não estamos com um problema na mídia, amém? O data não está funcionando. Então, nós vamos ter que abrir as nossas folhinhas. Amém? Aleluia. Glória a Deus, mas nós somos um povo que ama a palavra, que tem intimidade com ela. Amém? Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Amém? Foi que o Senhor trouxe esse versículo e saltou ao meu coração. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. Amém? Não é o Senhor que vai renovar a minha força e a sua. É você. Amém? Nós estamos muito acostumados a usar um celular, né? Eu acho que não tem nada mais atual. E nada mais útil nos dias de hoje, quando bem usado. Não é verdade? A gente não anda sem um carregador na bolsa. Quando o celular descarrega, a gente fica desesperado, muitas vezes, dependendo da situação. Porque a gente precisa falar com o filho, né, Carla? A gente precisa conversar e saber onde está o esposo. Não é assim? O celular ele veio facilitar a nossa vida, né? Porque antes só existia o fixo em casa. Se você queria falar com alguém que estivesse na rua, você não conseguia. Você só tinha que esperar a pessoa chegar. E assim como o celular precisa ser colocado na tomada para ser carregado, nós também precisamos ser recarregadas. Amém? Jesus, ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se ele disse para vir, foi exatamente o que você decidiu hoje. Você veio até ele. Por quê? Você está cansada, você está sobrecarregada? Tem alívio para você. Amém? Com pesos, queridas, e fracas, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não saímos do lugar. E nós estamos vendo aí, os dias são maus. Timóteo, Paulo avisou a Timóteo, virão tempos trabalhosos, dias difíceis. E nós temos que estar bem preparadas para eles. Amém? Porque o maior erro em que nós ainda estamos caindo é nos prepararmos na tempestade. Quando nós temos que estar preparadas antes da tempestade chegar. Amém? Hoje em dia a gente não entende mais o tempo. Mas há uns anos atrás, eu não vou falar a época para não denunciar a idade, né, Ana? A gente sabia quando ia chover, não sabia? A gente sabia o que era verão, o que era outono, o que era inverno. Hoje a gente tem as 4 estações no mesmo dia. Não é assim? Mas a gente sabia, ou a mãe avisava, leva um agasalho, leva um guarda-chuva porque vai chover. A gente já saía preparado de casa. A tempestade, a chuva não precisa vir para você se preparar. Ela vai chegar, porque a palavra diz que no mundo tereis aflição. O dia mau, ele vai vir, ele vai bater na nossa porta. A tempestade, mas qual a diferença? A diferença é quando nós estamos prontos. Ou a gente se esconde dentro do barco, como os discípulos fizeram atrás de Jesus, ou a gente se levanta como Jesus e dá ordem ao vento e ao mar para se calarem. Nós já estamos aprendendo que nós temos autoridade, que nós somos em Deus, o que nós podemos e o que nós temos. Nós precisamos começar a fazer uso dessa autoridade. Porque o dia mau vem e como nós vamos estar diante dele. Deus não nos quer moldadas segundo a situação. Você entende que quando o Senhor nos criou, Ele nos criou perfeitas?
Talvez você se olhe e você fala, mas eu sou tão cheia de defeitos, eu sou tão cheia de falhas, eu sou tão cheia de fraquezas ainda. Mas quando o Senhor te criou, não foi assim que Ele te viu. Ele disse, muito bom. Porque Ele já te viu completa. Um ser criado pelo Senhor com tudo o que precisa. Idônea, sábia, aquela que veio para edificar, forte. Amém? Gislaine hoje colocou no grupo da igreja tantas virtudes que o Senhor colocou dentro de mim e dentro de você, queridos. Nós somos tão plenas, tão completas. Por que a gente fica se inferiorizando? Ele nos dá a devida importância. As pessoas não vão dar, querido, o maior dá. Às vezes até mesmo o esposo dentro de casa, um familiar, não supre as suas necessidades, as suas expectativas, querida, Ele supre as suas expectativas. Para Ele você vale muito. Você vale o filho dele naquela cruz. Amém? Então hoje nós temos que lembrar que, se estamos fracas, nós precisamos nos renovar. E eu não estou falando de fraqueza física. Porque quando a gente está fraca, a gente vai lá, vai para o complemento vitamínico, não é assim? Quer fortalecer o músculo, vai para a academia. Mas e o espírito? Esse tem que estar forte. Porque até a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções precisam parar de nos dominar. Porque às vezes a gente acha que está forte, a gente vem para a igreja, a gente ri, a gente pula, a gente corre. Nossa, eu estou forte, porque eu estou alegre, eu estou feliz. Mas aí quando vem a dificuldade lá fora, quando ela bate, aí a gente consegue se examinar e ver em que posição nós estamos. Se a tempestade vai chacoalhar e derrubar a casa, ou se a casa vai continuar em pé, intacta e poderosa. É assim que o Senhor nos vê. E você sabe que é assim que o diabo te vê também? Ele tem medo da sua fé. Porque a sua fé agrada a Deus. É a sua fé que vai mover os montes. É a sua fé em quem você é que vai botar ele para correr, ele no lugar dele, debaixo dos seus pés. Mas aí, será? Será que é bem assim mesmo? Você não sabe o que eu estou passando, minha irmã. Querido, o Senhor sabe. O maior está habitando aí dentro de você. E Ele é o mais interessado em dizer, vai para cima, mulher. Eu estou com você. A consciência de quem nós carregamos. Não é tremendo? Aí a gente precisa olhar lá para o Velho Testamento, para a gente voltar a ter a consciência desse Deus que abre o mar, que fecha a boca de leão, que tira da fornalha ardente. Ele continua sendo o mesmo. Só que antes ele vinha sobre o homem, usava quem ele tinha que usar, falava com o povo. Hoje a diferença é que ele está conosco todos os dias. Em todo momento. Você está chorando, ele está ali. Você está rindo, ele está ali. Você está cansado, ele está ali. Você está enfermo, ele está ali. Você está acertando, ele está ali. Você está pecando, ele também está ali. Por que muitas vezes nós nos colocamos no lugar de vítima? Quando nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Porque nós damos ouvido às vozes que não devem ser ouvidas. O diabo fala, não tem mais jeito. Seu filho não volta mais para Jesus. Quem disse, Satanás? Não tem mais jeito, você está tantos anos orando pelo seu marido, ele não volta não, o tempo está passando, nada está acontecendo. Não é assim? Nós não somos bombardeadas todos os dias, na nossa mente, nas nossas emoções. Às vezes a gente acorda cheio de vida, louvando, adorando ao Senhor, basta vir uma notícia ruim, para mudar o nosso dia. A nuvem negra, né? Aí a gente se comporta como? A gente devia se comportar como aquelas que vão para cima, como as leoas. Coloca os inimigos para fora do seu território. Põe para correr. Nós ouvimos aqui Rosane falando, né, dos tempos.
É o tempo de todas as profecias se cumprirem. As coisas estão ficando difíceis. Jesus está às portas. Enquanto Jesus não vir, se vier uma outra pandemia, como o Covid, se vier algo mais sério, mais grave, queridos, nós estamos aqui nesse mundo. Como nós vamos estar preparados? Como a nossa casa vai estar edificada? Nós não somos aqui que edificam o nosso lar, mas é tão fácil a gente retroceder do que avançar. Por que é mais fácil a gente retroceder do que a gente avançar? Abra em Provérbios 24:14. 24:10, desculpa. Provérbios 24:10. Aleluia, todo mundo achou? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraca no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E como é que eu faço para essa força aumentar, Michele? Vai para a palavra. Vai para o carregador. Vai para a fonte. A sua fonte é o Senhor. Não existe outra fonte. Jesus foi tentado no deserto, não foi? E ele combateu com o quê? Com a palavra. Agora, se eu não tenho a palavra, que alicerce eu vou ter? Que sustento eu vou ter? Quando os ataques e as muitas vozes chegarem. Quando o inimigo dizer que não dá, que não vai acontecer. Tá vendo? Não sai do lugar. Quantos anos você já está orando, Michele? Tantos anos eu já estou orando. Vai bater o cansaço? Vai, mas se eu estiver forte, eu vou ficar de pé como uma leoa. Eu não vou soltar. Eu não vou retroceder. Deus falou ao meu coração hoje, sabe aquela passagem que diz que Ele não se agrada dos que retrocedem? Não é só como você desiste da palavra, você volta para o mundo, mas é o retroceder em tudo. É o retroceder, você estava num ritmo de oração, parou, retrocedeu. Você estava num ritmo de jejum, de consagração, de confessar a palavra. De repente, nada aconteceu, as pressões aumentaram e eu parei de crer como eu devia crer. Porque eu olhei para a situação, eu olhei para o tempo. E quando a gente olha com os olhos naturais para todos os cantos que não é Ele, querida, a gente realmente desanima. A gente cansa. Espiritualmente, se nós somos o ser espiritual, nós não deveríamos cansar, não é verdade? O corpo cansa, a alma fica fatigada. Marta e Maria, Marta não estava ali sobrecarregada com muitas coisas. Chegou uma hora que ela falou, Jesus, e aí, você não vai falar para Maria me ajudar não? Você não está vendo? Eu estou me acabando aqui. Ela estava fazendo certo. Quem de nós não queríamos receber Jesus em casa e não ia preparar aquele banquete para ele, né? Não era ilícito o que Marta estava fazendo. Mas ele queria que ela entendesse que o melhor, a prioridade ali, porque tudo aquilo ali ia acabar, tudo aquilo ali ia passar. Mas o que ela ia receber dele não passaria. Ninguém roubaria. Hoje nós estamos aqui no culto de mulheres, amanhã vamos estar no culto de celebração. E quantas de nós, às vezes passamos por essa porta, e a semente que recebemos da palavra, já caiu por terra, foi roubada, por uma chateação, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você em casa passou. Não solte, querido. Sabe por quê? Porque o diabo ele não solta. Se tem alguém que é perseverante contra a minha vida e contra a sua vida, é ele. Se tem alguém que não cansa, é ele. Você solta, ele não solta. Ele continua dando voltas e voltas ao nosso derredor, só esperando uma brecha. E às vezes não é nenhum pecado grande não, querida. Ele não precisa de um pecado seu para entrar. Ele precisa só de uma palavra errada que sai da sua boca. Uma confissão errada a respeito do filho.
uma confissão errada a respeito do marido, uma confissão errada a respeito da palavra que você recebeu, você imaginando ou pensando ao contrário. Quanto por cento a gente acolhe essa palavra? Quanto por cento a gente crê realmente que a gente é da fé? Quanto por cento nós falamos, eu tenho a palavra da fé, tudo que é pregado aqui eu acredito? Tem que ser 100%. Sabe quando nós nos tornamos fracas? Quando nós duvidamos. Mas quando a gente crê e acolhe de todo o coração, nós somos fortes, nós somos inabaláveis. A tempestade, a pancada vai vir. Você vai se levantar, vai tirar a poeira e vai continuar no seu ritmo. Vai continuar correndo a carreira. Né, Ana? Não vai morrer, antes vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Tem muita aula para dar, tem muita cidade e nação para você pisar, não é assim, Ana? É desse jeito. Assim são com os nossos filhos. Nós não geramos filhos para o diabo. Nós geramos filhos para ser uma geração poderosa nessa terra. Para ser honra, para ser alegria. A nossa descendência vai ser poderosa nessa terra. Até Jesus voltar. Amém? Eu não sei se eu vou ter netos, bisnetos, tataranetos. Mas vão ser do Senhor todos eles. Os noras, os genros. Não vai entrar ímpio na família. Vai ser um povo de Deus, verdadeiros adoradores. Vai ter pastor, vai ter profeta, vai ter evangelista, vai ter missionário. Porque eu estou gerando frutos, filhos, netos, bisnetos, para a honra do Senhor. Para a glória do Senhor. Eu não negocio isso, queridas. Eu não abro mão. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez com a minha vida. Você sabe o que Ele fez com você. Você também tem a sua história. Às vezes a gente só precisa lembrar. Dar um pulinho lá atrás. Só para recordar quantos livramentos. Se eu olhar para trás, eu falo, Senhor, como eu era uma jovem desmiolada. Quantas vezes o Senhor me tirou da boca do leão. E Ele faz de novo, queridas. Ele está sempre querendo fazer algo novo. Ele está sempre nos querendo viver algo novo. Deus não tem prazer que a gente fique carregando coisas velhas. Você não é museu? Se fosse para criar um museu, Ele tinha criado um museu. Não, Ele criou uma mulher com sentimentos, emoções, com beleza. Amém? Beijinho no ombro, nós somos lindas. E muito mais porque somos de Cristo. Eu não sei você, olha minhas fotos antes de Jesus, eu falo, ai não, hoje eu estou mais bonita. Ele cuidou da casa. Você é casa. Ele adornou, Ele limpou, Ele enfeitou, Ele perfumou. É dele, é para Ele. Você tem um dono. É tão bom ser dele, é tão bom pertencer a Ele. É segurança para nós estarmos debaixo dessa graça. Amém? E enquanto nós estivermos nessa graça, enquanto nós estivermos nessa presença, nós estamos fortes. Amém? Mas essa força para qualquer coisa é para fazer a diferença. Amém? Eu converso às vezes num abraço, num olhar. A gente percebe a afeição de uma amiga, a gente percebe a afeição de uma irmã em Cristo. Não é assim? A gente até, às vezes, a gente conhece tanta pessoa que a gente fala, não está bem. Pode até estar com um sorriso no rosto, mas eu sei que lá dentro não é assim. E às vezes a gente já está tão cheia da palavra, a gente está vivendo um momento tão glorioso de se encher, de renovar as forças, que a gente olha para a outra e a gente fala, mas eu não quero que ela esteja assim. E se nós pensamos dessa forma, imagine o Espírito Santo olhando para mim e para você hoje, dizendo, eu não te quero assim. Eu não te criei para isso. Eu não te chamei para estar de cabeça baixa, nem triste, nem ansiosa, nem preocupada. Quando nós estamos tristes e ansiosos, até a beleza falta, não é? Porque o coração alegre formoseia o rosto. Mas o espírito abatido seca até os ossos, diz a palavra do Senhor. E Ele nos deu vestes de louvor.
Ele tirou as cinzas e nos deu uma coroa. Óleo de alegria, veste de louvor no lugar de espírito abatido. Aí você olha lá atrás quem você era. Veja onde você está hoje. Veja onde você chegou. Ontem eu estava no quarto, dobrando meu joelho, orando. O Senhor falou, olha quem era você, olha de onde eu te tirei. Olha quem você é hoje. Não, queridas, eu fiquei tão alegre, subiu uma alegria que eu falei, uau! Que mulher eu sou hoje. Aleluia, acabou? Não, ele começou a boa obra. Ele ainda está cuidando, ele ainda está construindo, ele ainda está edificando. Mas eu já sou melhor do que eu era ontem. Você da mesma forma. Você pode ter pouco tempo até de evangelho, não interessa, você é melhor do que você foi ontem. Sabe por quê? Porque agora você tem uma história, você tem um futuro, e ele é glorioso. Não há mais incerteza no seu caminho. Se a gente tivesse incerteza de quem a gente é e para onde a gente vai, eu entenderia a gente ficar triste, angustiada, perturbada. Você já viu uma mulher perturbada? Você consegue ficar perto de uma mulher perturbada? Ela é agitada. Ela fala, e ela acaba te agitando. O clima parece pesado do lado de uma pessoa dessa, não é? Atribulada. Atormentada, eu acredito até por demônios, de tanto problema, de tanta brecha que ela abriu para Satanás pegar as coisas da boca dela e usar contra ela. Porque às vezes a nossa boca dá munição para o diabo agir. Da nossa boca tem que sair palavras de vida eterna. Um manancial de águas vivas. Mesmo que tudo esteja dizendo que não, eu não vou falar. Eu prefiro morder a minha língua. Lá em casa é assim. Às vezes o Marcelo fala alguma coisa, eu fulmino ele com o olhar, ele já entende, né? Eu falo, fecha a boca. Se não é para falar a palavra, fecha a boca. Palavras são sementes. O universo foi criado com palavras. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. E no mesmo processo, é comigo e com você. Nós somos a imagem e a semelhança dele. Então vamos começar a cuidar dos frutos que saem da nossa boca. Isso também nos enfraquece. Isso também nos fortalece. A diferença é o que a gente escolhe. Por quê? O diabo sabe que a gente às vezes é estourada. A mulher já fala acho que 15 mil palavras, 5 mil palavras a mais do que o homem, uma coisa assim. Tem gente que fala que é 15 mil porque a gente já tem que repetir 3 vezes para o homem entender, né? Maldade, até parece que eles não entendem. Eles só ouvem o que eles querem ouvir, essa é a diferença. Eles selecionam o que eles vão ouvir. Então, se a gente fala tanto e ele sabe, ele fica ali prontinho, esperando. Olha, eu vou criar uma situação, porque eu vou tirar a paz da Quitéria. Hoje eu vou atormentar a Quitéria. E aí ela vai falar o que não é para falar. Aí eu pego o que ela falou e vou lá e faço crescer. Crio o fruto, e o fruto ele cresce. E ele se multiplica, não é assim? No natural é assim. Então vamos plantar palavras de vida eterna. Cuidar do nosso futuro é isso. Porque às vezes nós estamos colhendo hoje palavras que nós plantamos lá atrás. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele nos sustenta hoje. Porque Ele perdoa o tempo da ignorância, né? E aí Ele entra na história. E aí Ele usa aquela situação que o inimigo criou para louvor da glória dEle. Porque Ele te dá a vitória, Ele faz o infinitamente mais, e aí Satanás tem que ficar sentado, só assistindo, enquanto você está ali brilhando a glória do Senhor. Ele quer que nós estejamos fortes na palavra. Porque muitas vezes a mulher ela é a coluna da sua casa. Muitas vezes a mulher ela é a única lâmpada acesa dentro da casa. E nós sabemos como é difícil carregar uma casa onde o marido não é cristão, onde os filhos não são cristãos. Não é assim? Um reino dividido não subsiste, um lar dividido não subsiste. É a palavra que fala isso. Eu passei por isso 11 anos quando Marcelo se afastou de Jesus. Parecia que todas as bênçãos, as coisas que eu estava pedindo, não vinha.
Era aquele sufoco, se arrastava e não chegava. Porque eu precisava dele comigo. Porque a unidade, Deus gosta da unidade. Deus gosta de dois falando as mesmas coisas. Não é assim, Silmara? Não fica mais fácil orando junto com o Ângelo? Um levando a carga do outro? Essa é a vontade perfeita do Senhor. Quando Deus criou um casal, Ele criou para andar junto, para correr na mesma direção, para falar a mesma coisa. O homem cobrindo a mulher edificando o homem, os dois conduzindo os filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer. Porque se nós vamos continuar confessando que os nossos maridos vão vir, que os nossos filhos vão voltar, nós precisamos estar revestidas desse poder. Por quê? Existem situações que vão acontecer de imediato. Não é gostoso? Às vezes eu fico brava e falei, como é que pode? Eu orei pela irmã, ela recebeu ali na hora o negócio que ela tinha que receber. Ou então eu orei, por exemplo, pela Gisele. Gisele veio me trazer uma situação. E eu orei ali fervorosamente. Daqui a pouco Gisele me liga, já aconteceu, Mi. Mas tem coisa que eu estou orando por mim que fica ali, e ora e confessa, e dá graças ao Senhor, né? Porque a gente tem que orar, tem que pedir e render graça. A gente não precisa ficar repetindo a oração. Tem situações que vão ser rápidas, que vão ser ligeiras de acontecer na nossa vida. Uma oração respondida rapidinho. Mas tem outras que vão passar pelo processo do tempo. Sabe por quê? Abre em Tiago, capítulo 1. Tiago, logo depois de Hebreus. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, minhas irmãs hoje, amém? Tende por motivo de grande alegria quando passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé opera perseverança. Tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitas, completas, sem faltar em coisa alguma. Tem orações que vão demorar um tempo, porque você vai adquirindo perseverança, você vai crescendo. Amém? Assim como nossos filhos. Se a gente desse tudo o que eles queriam, eles iam aprender a pedir, eles iam aprender a esperar, eles aprenderiam a exercer fé, porque a gente exerce a fé por algo que ainda não viu, que não aconteceu. A fé traz à existência coisas que não se veem. Não é assim? Mas a gente rende graças como se já existisse. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias, já é a segunda ou a terceira, que fala que fé não fala vai acontecer. A fé fala já aconteceu, é meu. Quando eu falo vai acontecer, eu estou esperando, isso é esperança. Vai acontecer um dia, vai acontecer uma hora. Isso não é fé. A fé é a certeza. É meu. A fé diz, já aconteceu. Aleluia, meu filho já está na presença do Senhor, é um verdadeiro adorador. O meu esposo está servindo ao Senhor melhor do que eu. O meu filho ama o Senhor acima de todas as coisas, mais do que eu. Eu e minha casa servimos ao Senhor. É desse jeito. A fé, ela vai olhar para o extrato e ela não vai dizer, como é que vai chegar para mim pagar essa conta? Senhor, providencia aí. Não, a fé vai dizer, obrigado, Pai, já está pago. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Até quando a gente faz uma coisa que não devia fazer, né? Gasta mais do que ganha, dá o passo maior que a perna, não consegue ter limite com o cartão de crédito. Não que isso seja lícito, Deus não se agrada, porque Ele fala que nós não devemos dever a ninguém. Mas se acontecer, assim como o pecado, né? Se acontecer, nós não somos mais pecadoras. Acontece da gente tropeçar no pecado. Mas se acontecer, existe a misericórdia do Senhor para nos perdoar e ainda enviar um escape. Como Ele vai fazer? Não sei.
mas Ele faz. Ele providencia. Amém? Porque Ele não quer, Ele diz que nós jamais seremos envergonhadas. Quando nós nos apegamos a Ele, nos fortalecemos nessa confiança, nós temos a certeza que nós estamos guardadas em tudo, somos supridas em todas as coisas. Amém? Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja na saúde. Você acha que um pai gera um filho tão amado, tão querido, é capaz de dar Jesus por esse filho, e ele vai deixar lhe faltar alguma coisa? Logo ele que é o dono do ouro e da prata. Ou ele vai ver aí os inimigos te rondando e ele não vai fazer alguma coisa em seu favor? Sim, mas ele faz quando você se levanta em fé. A falha da gente é a inconstância. Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo. Uma hora eu creio, mas aí eu estou fraca porque eu não estou me alimentando da verdade. E aí eu não creio. Uma hora eu digo, eu vou fazer e não faço. Ou diz que vai e não vai. Promete e não cumpre. Tiago 1, abra aí. Versículo 6. Eu acho que você já está com a sua Bíblia aberta em Tiago. Tiago 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Aí está falando sobre a sabedoria, mas logo em seguida ele diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A onda do mar, ela não fica para lá e para cá, ela vai e volta. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos não receberá do Senhor. Porque o que cairá do Senhor é fé. Então é tempo, queridas, de nós nos fortalecermos nessa palavra, na verdade. Fecharmos os nossos ouvidos para a mentira. Quantas mentiras estão nos rondando todo o tempo? Quantos ataques nas nossas emoções, na nossa mente? A gente ouve muito no rema e a gente aprende, né? A gente não pode impedir que o passarinho voe pela nossa cabeça. Mas a gente pode impedir dele sentar e pousar e fazer ninho. Assim é Satanás, queridas. A mulher, ela é muito sensitível, ela é muito sensível. Às vezes a gente vê alguma coisa e aquilo nos choca. Nós temos a facilidade de sermos impactadas, não é? Seja numa briga na rua, seja numa discussão. Às vezes a gente vê algo errado, a gente se ofende, a gente toma o partido de um lado, não é assim? A gente não se alegra com a injustiça, porque Deus nos fez assim. Mas nós temos que ser sensíveis aos ataques espirituais. Quando nós somos fortalecidas, nós é que atacamos. Jesus atacou Satanás naquele deserto com a palavra. Satanás falava e ele dizia: está escrito. A resposta de Jesus é: está escrito. Mas a palavra também diz que ele se retirou até tempo oportuno. Você vai resistir ao mal, ele vai fugir de vós. E ele vai voltar, e você vai resistir de novo. É de fé em fé, é de glória em glória, é de degrau em degrau. O que nós não podemos é desistir de nós mesmas. A salvação é individual, querida. Você não vai levar seu marido para o céu, você não vai levar seu filho, você não vai levar seu vizinho, você não vai levar seu parente. Você está cuidando da sua salvação? Você está cuidando do seu coração? Você está cuidando da sua alma? Como eu cuido? O Senhor falou para nós guardarmos o nosso coração de tudo que se pode guardar, de tudo que se deve guardar. Ele poderia falar muitas coisas, mas ele falou exatamente do coração, do espírito. Porque daqui, do nosso espírito, que procedem as fontes de vida. Como nós guardamos? Guarda nos olhos, guarda nos ouvidos, guarda na boca. Se fortalecendo na palavra. Indo para o bom combate, porque ele nos deu uma armadura, não foi? E ele fala para poder passar por tudo e ainda continuar firme.
Eu posso passar pela tempestade porque eu sei que me espera lá do outro lado. Essa tem que ser a nossa convicção. Problema chegou, mas eu sei o que está do outro lado. Do outro lado está a minha vitória. Se eu preciso passar pelo processo de crescimento e perseverança, eu vou passar forte. Porque a alegria do Senhor é a minha força. A sua palavra me sustenta, a sua palavra é meu alimento. E eu não desisto, eu não retrocedo, eu não abro mão. Não abra mão com tanta facilidade. Está confessando a palavra a respeito de alguma coisa? Eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim, viu, queridas? Porque eu parei de confessar muita coisa porque eu não vi acontecer. A fé não se move pelo que vê, nem pelo que sente. Ei, equilibra a sua alma, equilibra os seus sentimentos. Pela palavra. Tudo, querido, vai acabar na palavra. Tudo vai lhe levar pela palavra. E eu quero que você entenda, quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando ia acontecer um grande milagre, uma grande maravilha do Senhor, Deus dava uma direção para o homem, não era assim? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, não foi? Moisés pega o cajado, diz ao povo que marchem. A viúva de Sarepta, qual era a ordem? Serve primeiro o profeta. Aí o que aconteceu? Não faltou azeite, não faltou a farinha, não é? Ana, mãe de Samuel, ali sofrendo com a perseguição, era estéril, era provocada por Penina. Qual foi a direção que ela recebeu do Senhor? Faz um voto. Senhor, quando eu tiver um filho, se o Senhor me der um filho, ele nascer, ele vai estar todos os dias se servindo na sua casa. Veio Samuel. Deus está soprando direções nesse tempo. Deus está nos mostrando o que fazer, para onde ir. Ele nunca vai deixar o seu povo sem direção. Deus nunca vai ficar calado. O tempo de Deus ficar calado foi lá atrás. Porque ele só falava através dos reis, sacerdotes e dos profetas. Hoje ele fala através da palavra. Hoje ele fala através do louvor. Hoje ele fala através de um irmão. Hoje ele fala através do Espírito, porque ele mesmo está dentro de nós. Nós precisamos nos atentar. Que voz nós estamos ouvindo? É a voz que nos fortalece ou a voz que nos puxa para longe? Que você identifique hoje o que está te enfraquecendo. É o tempo que você tem que dar mais tempo ao Senhor, de se alimentar, de orar, de jejuar, de se consagrar. Isso não saiu de moda, queridas. Eu determino como eu vou estar, porque Jesus já fez tudo. Se eu quero estar forte, eu vou até Ele. Se eu quero estar fortalecida e bem alimentada, eu corro para a palavra, eu vou ouvir uma ministração, eu vou ouvir um louvor. Eu não vou colocar na novela. Eu não vou perder horas no WhatsApp, no Instagram, olhando a vida dos outros. Ou discutindo, ou lavando roupa suja na internet. Infelizmente, a gente está vendo cristão passando por isso e se comportando dessa forma. Isso não edifica em nada. Isso não nos fortalece em nada. Pelo contrário, o diabo veio e fica aplaudindo. Isso mesmo, perde tempo. Jesus está voltando, você vai acabar ficando, sua família também. Vamos para cima. Vamos para cima, mulherada. O reino é tomado à força. E nós somos fortes no Senhor. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas é nele. Porque ele também diz que sem mim nada podeis fazer. Hoje eu estava falando com o Senhor, eu falei, realmente, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu nem vou. Se o Senhor não subir comigo, eu nem subo. Porque é por Ele. Nós precisamos lembrar que Ele é o centro. Que Ele é a prioridade. Que o nosso relacionamento com Ele tem que ser a primazia. O primeiro pensamento. As primeiras palavras. Eu estava passando por um processo e a maior dificuldade que eu tinha era de perdoar. Como o Gi falou hoje sobre perdão. Às vezes um simples fato, uma coisa que acontecia e eu engolia muito fácil uma ofensa. E a gente ouve muito ministração sobre isso. Amém? Se você tem essa dificuldade, coloca lá no YouTube, A Isca de Satanás, John Bevere. São 4 horas, são 12 ministrações, você pode pegar uma por uma, ou você pode pegar essa, que duram 4 horas e você vai entender o que é ofensa. E quando você engole uma ofensa, o que acontece? E aí eu conversando com uma pessoa muito cheia do Espírito Santo da palavra, essa pessoa me falou assim, eu também já passei por esse processo, Michele.
Então eu vou te dar a minha receita. Assim que você passar por ofensa com a pessoa, a primeira oportunidade que você tiver, você olha para o alto, ou então quando você chegar em casa, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu coloco a pessoa nas tuas mãos, eu libero perdão para essa pessoa não me deve nada, abençoa a vida dela e limpa o meu coração. Você vai ver que daqui a pouco você nem lembra mais. E a minha maior dificuldade era ficar arrastando por meses e meses e meses aquela mágoa. É a gente que toma um copo de veneno, viu? Não é a pessoa que te ofendeu, não. E isso também nos enfraquece. Deus te quer forte, porque Ele te quer correr na carreira. Ele te quer na posição que é sua. Sabe por quê? O que Ele chamou para você fazer, o seu lugar aqui nesse plano e no reino, é só seu. Eu não vou fazer o papel da Vanessa, ela não vai fazer o meu papel. O que ela foi chamada para ser e para fazer é só dela. A mesma coisa é você. Quantos planos, quantos propósitos o Senhor tem para a sua vida? Os planos dele são mais altos que os seus, amém? Talvez os seus sejam bons, os deles são top, são os melhores para você, para o seu casamento, para a sua família. Eu não sei quantos anos de casado e você olha, mas está tudo tão morno, está tudo tão chato. O Senhor é o vinho novo no seu casamento. Ele renova, ele vai ser prazeroso. Pode ser melhor do que foi na época do namoro. Não desista, não solte, persevera. Só o inconstante não vai conseguir nada do Senhor. O de ânimo dobre. Mas aquele que está firme na rocha, que não retrocede, que não solta o osso, né, Ana? Esse agrada ao Senhor. E aí nós temos tudo dele. Porque ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Ele também disse: você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, pede qualquer coisa. Mas para isso você tem que saber o que pedir. Para isso você tem que estar forte. Para isso você tem que estar correndo a carreira. Amém? Há um movimento. Quando Deus dava direções para essas pessoas fazerem alguma coisa antes do milagre delas, Ele estava dizendo: ei, se mova. Faça isso. Faça aquilo. Vá para lá. Vá para cá. Ei, Ele quer te ver em movimento espiritual, amém? Orando, jejuando, louvando, confessando, amém? Dá uma glória a Deus, dá uma aleluia mesmo. Nos momentos de maior pressão, quando você me vê pulando, dançando aqui na frente, é porque eu estou sendo muito pressionada por Satanás, na minha mente, nas minhas emoções. Mas ele não vai me ver prostrada nem chorando. Ele vai me ver pulando, dando glória a Deus, dando aleluia, dançando, ministrando louvor aqui, pegando fogo. Porque é ele que tem que ficar com cara de prejuízo, não eu. Amém? Ele não tem autoridade contra a sua vida. Amém? Ele é o inimigo derrotado. Ele está debaixo dos seus pés. Jesus colocou ele lá. Se posicione. Se fortaleça. Porque ele vai investir. E como você vai estar? Esteja forte, valente, corajosa. Vai para cima como uma leoa. Defende território. Põe ele para correr. Ainda pega o despojo. Amém? Deus lançou uma palavra domingo passado sobre restauração. É o seu despojo. Ele roubou o tempo. Ele roubou, ele atrasou, ele fez e desfez. Ele vai ter que devolver. E multiplicado. Porque é assim que Deus faz. Amém? Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Nós vemos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, não é? Aquela mulher estava há 12 anos com aquela hemorragia. E o que as vozes falavam para ela? A lei dizia que ela era imunda. A mulher no seu fluxo menstrual, pela lei, era considerada imunda. Não podia ter contato com outras pessoas, não podia tocar outras pessoas. Ela poderia ser apedrejada. A doença dizia que ela ia morrer. Os médicos diziam: você já gastou todo o seu dinheiro, não tem mais jeito. Mas ela disse para si mesma: se eu apenas tocar as vestes dele. Tudo que nós precisamos, às vezes, é dizer para nós mesmas quem nós somos. Você precisa ter uma conversa com você mesma. Amém? Que você faça esse exercício hoje, fica a sua lição de casa. Vá para a frente do espelho e fale com você mesma. Fale para você mesma quem você é.
Fale para você mesmo o que você tem, o que você pode. Comece a se chacoalhar. Fale, ei, acorda, você está dormindo. Bora correr a carreira. Não tem mais tempo de olhar para trás. Não tem mais tempo para perder. Ei, subamos e possuamos a terra prometida. Já é nossa, Ele nos deu. Aleluia. Fique com a voz de dentro. Ela é a verdadeira. Não ouçam as mentiras. Porque as mentiras, elas passam. A verdade jamais passará. Céus e terra vão passar, diz a palavra, mas a verdade, a palavra não vai passar. Fique com a verdade. Comece a se olhar de uma outra forma a partir de hoje. Comece a caminhar mais intimamente com o Espírito Santo, seu melhor amigo. E aí, às vezes, você fica sofrendo por uma amizade que não está te valorizando. Fala com Ele. Os filhos são guiados pelo Espírito. Você só precisa dessa bússola. Nenhuma outra. Está com problema? Corre para Ele primeiro. Não vai correr para a vizinha, não. Não vai correr para o horóscopo. Não vai correr para uma amiga, para um amigo. Corre para Ele primeiro. Aqui nós aprendemos até sobre o profeta, né? O profeta, ele vai vir quando você já não está ouvindo o que Deus já está falando por dentro. Ele só vai vir para confirmar. Às vezes a gente precisa, eu quero tanto uma profeta falando comigo hoje, eu quero ser tocada, eu quero receber o xaramanaia, não é assim? É bom, é lícito, é. Mas Deus só vai falar o que Ele já falou por dentro e você não está se atentando. E aí Ele usa o profeta para falar com você, porque o profeta hoje tem uma outra função. Na velha aliança era de uma forma, hoje é outra. Porque o maior profeta está habitando dentro de você, o Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo. Amém? Aleluia. É tempo de sermos ousadas. Tempo de sairmos da defensiva e passarmos para o ataque. Aleluia. Tempo de movimento. Se mexa. Faça alguma coisa. Pela palavra. Pelas instruções do Senhor. Amém? Fique com o que Deus lhe disser. Faça o que Ele mandar fazer. Se mantenha firme e constante. Sem vacilar. Mesmo que nada esteja acontecendo. Só parece que não está acontecendo, amém? Só parece. O reino não para de trabalhar. Lembra que Jesus falou? Eu estou trabalhando, meu Pai trabalha até agora. Deus criou o mundo e você acha que Ele foi descansar? Ele continua trabalhando em meu favor e em seu favor. Amém? Aleluia. A fé não precisa ver. A fé se mantém na posição. Se mantenha na sua posição. Amém? Aleluia. A fé diz, obrigado, Pai. É meu. É meu. Você pode pensar no seu problema agora? Pensa na solução dele. Fala, Pai, obrigado. Eu já recebi, é meu. Aleluia. Glória a Deus. Não viva de altos e baixos. Seja constante. Se você decidiu ficar em cima, que é o seu lugar, porque Ele falou que nós somos cabeça e não somos cauda. Fique em cima. Amém? Principalmente emocionalmente. Controle as suas emoções. Se você estiver cheia, fortalecida na palavra, a palavra é o Espírito que vai estar mais forte. A sua carne e a sua alma vão estar aí quietinha, obedecendo ao Espírito. Amém? Ele é a sua fonte. Você pode se colocar de pé?